Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Bem, em uma das minhas leituras diárias, pois eu procuro sempre procurar, ler, aprender, crescer, entendo que a leitura ela é rica, e entendo que a leitura ela é eficaz, entendo que a leitura ela faz você desenvolver, você crescer. Então, em um dos momentos, em algum momento, eu não lembro quando, mas li algo que me chamou a atenção, uma determinada frase, e essa frase dizia: não somos seres humanos que iremos viver uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Esta frase ela me chamou muito a atenção. Logo, quando nós morremos, saímos dessa realidade material, nós não vamos viver uma experiência espiritual. Pelo contrário, nós passaremos a viver aquilo que de fato somos em essência. Partindo desse pressuposto, eu já tenho conversado e falado com os irmãos que o ser humano ele é composto por duas essências: a material, a corpórea, que nos faz nos conectar com essa realidade, e a espiritual, esta vida que Deus colocou em nós. Nós temos duas essências, e do mesmo jeito que a essência matéria, do mesmo jeito que essa essência corpo, ela padece em determinados momentos da vida, esse lado espiritual também irá padecer em determinados momentos da vida, e quero eu pensar que é justamente isso que nós estamos conversando nas quartas-feiras, quando eu, Rodrigo, tenho subido a este palco. E o que é que nós temos proposto e conversado nas quartas-feiras? Fé, espiritualidade e também problemas da alma. Então já falamos sobre fé, espiritualidade e depressão, fé, espiritualidade e tédio, fé, espiritualidade e estresse, e hoje eu gostaria de falar sobre outro problema que julgo problema, que não parece problema, mas não deixa de ser um problema, que é justamente a rotina. É algo imperceptível, é algo tão imperceptível que nós achamos que é natural, normal, e acaba unificando conosco mesmo. Por isso eu disse e repito, é um problema que não parece problema, mas não deixa de ser um problema. E quando eu percorro os livros e os escritos de Salomão, que eu tenho muito apreço, já falei também aos irmãos, e repito, de todos os livros da Bíblia, o que mais li foram os escritos de Salomão, por trazer uma perspectiva humana, e eu tenho muito prazer nisso, passo muito tempo lendo Salomão. Então nós vamos ver que Salomão percorreu todos esses caminhos. Ele percorreu o caminho da fé, ele percorreu o caminho da espiritualidade, entretanto também percorreu o caminho da depressão, percorreu o caminho da tristeza, percorreu o caminho do tédio, percorreu o caminho do estresse, e também percorreu o caminho da rotina. A grande pergunta é: o que é rotina? Rotina nada mais é do que um conjunto de hábitos sem planejamento, e isso eu gostaria que você gravasse. Bom seria se fôssemos como os cristãos de Bereia, com uma caneta, um papel, alguma coisa para marcar, ou no bloco de notas do seu smartphone, para podermos considerar aquilo que julgamos mais importante e praticar daqui para frente, pois a partir do momento que se é aberto os olhos do entendimento, não somos mais inocentes. Então, o que é rotina? Rotina é um conjunto de hábitos sem planejamento, deixando a vida automatizada, deixando a vida programada como uma máquina e deixando a vida também mecanizada. O exemplo é você tomando seu banho. Na hora que você vai se enxugar, já é tão automático, tão mecanizado, não há um planejamento, você começa sempre do mesmo lugar. Outro exemplo, você demora para poder pegar uma folga.
Você não consegue uma folga. Trabalha direto, trabalha muito e de repente, então, você consegue pegar a folga. Não só consegue pegar a folga, como você consegue pegar dias de folga. E quando você pega esses dias de folga, você pode reparar que você vai lá no despertador, você tira o alarme, só que você acorda no mesmo horário, como se fosse um dia normal com alarme. Mecanizado, automatizado, rotina. A rotina, ela é a responsável por provocar em nossas vidas o que chamamos de monotonia. E a monotonia é a ausência da variedade. A monotonia é a ausência da multiplicidade. A monotonia é a ausência do novo, do criativo. A monotonia é o sinônimo de mesmice. A vida não muda. Não há variação, não há oscilação, não há nem imprevistos. Você faz aquilo constantemente e faz de um modo até sem pensar. Monotonia. A rotina ainda é responsável por tirar o apreço por determinada coisa. Por exemplo, algo muito desejado, algo muito ansiado, algo que você ama, algo que você gostou, algo que você lutou para ter ou para ser, estudou demais para chegar naquele lugar, para poder concluir aquele curso, mas num determinado momento a sua vida ela cai na rotina, no automático, no mecanizado, e de repente você já não tem mais o apreço por aquilo, perde o afeto por aquilo, perde o encanto por aquilo. E quando nós perdemos o encanto, o afeto por aquilo, nós passamos a entrar na sala da reclamação. E aquilo que era desejado, agora é alvo de murmuração, é alvo de reclamação. Quando eu começo a reclamar, eu já não consigo encontrar beleza em nada daquilo que um dia foi afetuoso para mim, e além de reclamar de tudo aquilo, eu ainda começo a xingar as pessoas que envolvem o mesmo universo. Eu perco a paciência com o povo. Eu não consigo mais me relacionar, porque não tenho mais apreço, eu não tenho mais afeto. A rotina, ela é responsável por tirar a coragem do novo. Já que não há variedade, já que estou na mesmice, e já que eu, então, não tenho mais apreço por nada aqui, eu me acomodo, eu posso me acomodar. E quando eu me acomodo, eu paro de ser criativo. A rotina tem a capacidade de inibir você de pensar, de inibir você de crescer, de inibir de você de desenvolver o seu potencial, o seu melhor, o melhor de você, você deixa de criar. E quando alguém pede algo além daquilo que está automatizado, mecanizado, o seu cérebro dói. Você não consegue desenvolver. Você não consegue progredir. Então a rotina, ela tira a capacidade do novo, porque você está acomodado, não é mais criativo, automaticamente você entra nessa zona e não quer saber mais de tentar, com receio talvez, por exemplo, de alguém achar que você não tem capacidade, com receio talvez de alguém achar que você está desatualizado para o mercado de trabalho, com receio de quebrar aquele ditado popular que diz: em time que está ganhando, não se mexe. Então, para que eu vou debandar mais força em outro lugar, começar tudo de novo, se eu estou, entre aspas, bem aqui? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou gastar tempo? A rotina, ela
faz com que a pessoa torne-se saudosista. E quando falamos de ser saudosista, a pessoa fica presa ao passado. Ah, aquele tempo era tão bom, época de ouro. Não volta mais. Que saudade daquela época e do meu tempo em tal lugar, com tal pessoa. E aqui eu quero deixar bem claro para você uma coisa: não há nenhum problema em você trazer à memória alguma coisa que te dá esperança. Pelo contrário, isso é bíblico. Não há nenhum problema em você lembrar de algo que aconteceu lá atrás, que enche a sua autoestima. Não há problema. Particularmente, eu me recordo do período que joguei basquete. Eu joguei basquete 10 anos. E eu me recordo do período em que subia ao pódio, que pegava medalha, que tinha troféu, período de glória. Não há nenhum problema você lembrar do teu período de glória. O problema é ficar preso no passado ou ficar preso no futuro. Ou a gente vive no passado, ou a gente vive na expectativa do futuro. E tanto vivendo lá no passado, como saudosista, como na expectativa do futuro, em ambos os pontos, nós estamos anulando o presente. O problema não é lembrar do passado, e muito menos planejar o futuro. O problema é você não viver o presente. Eu não posso desprezar o meu pastoreio, porque o meu tempo de glória foi quando eu jogava basquete. Hoje eu sou o pastor. Eu não posso desprezar o meu lado de cônjuge, de marido, e inferiorizá-lo, e dizer coisas ruins dentro do casamento, sendo que talvez o basquete era melhor. Eu não posso fazer isto. Hoje eu sou um esposo. Hoje eu sou o pai. Eu tenho que encontrar beleza lá sim, e tenho que me planejar melhor daqui 5 anos, 10 anos, sim. Mas eu não posso deixar de viver o presente, de sentir o presente, de viver o momento em que eu estou vivendo. Eu não posso. Eu tenho que sentir prazer, contentamento nas coisas que eu vivo agora, pois o passado, por mais que foi glorioso, morreu. Por mais que foi bom, não existe mais. Quando você leva o tempo passado, presente e futuro para o âmbito filosófico, você vai ver que o tempo não existe. Pois quando você fala passado, a palavra passado já passou, então morreu, já não existe mais. Quando você fala presente, o presente também já passou. Quando eu falei presente, e deixou de existir. E quando você pensa no futuro, não existe, porque ainda não veio. Filosoficamente falando, o tempo então não existe. O que existe? Um eterno momento de agora. É o que Deus vive. Os teólogos dizem que a eternidade são todas as coisas acontecendo em Deus agora. Então, em tese, pautado nessa teoria, o dilúvio está acontecendo agora e o arrebatamento da igreja também está acontecendo agora, enquanto você e eu estamos aqui. É o eterno momento de agora, porque Jesus repreendeu os judeus dizendo: Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Está tudo acontecendo agora. Então eu não posso menosprezar o eterno momento de agora. Entretanto, há algumas pessoas que dizem que a rotina é boa. Mas quando você senta com essa pessoa e você diz assim: defina rotina. Essa pessoa não define rotina. Essa pessoa define organização. Ser organizado é uma coisa. Viver em rotina é outra totalmente diferente. Voltando ao significado do termo rotina, rotina é um conjunto de hábitos sem planejamento, e nós vimos que priva a criatividade, priva a liberdade, priva o desenvolvimento, porque eu estou na mesmice, eu estou no comodismo, tira o afeto, aquilo que você sentia por algo que você queria conquistar. Isso é rotina, mesmice, são as trevas da mesmice. Agora, organização não. Organização já são medidas traçadas para cumprir um ideal.
E se você está traçando determinadas medidas, vamos chamar de passos, automaticamente esse passo possa ser que não dê certo. E se não der certo, o que você vai fazer? Você vai voltar e automaticamente voltando, você vai replanejar, vai arquitetar. Logo, se você está pensando, recriando, já não é rotina. Porque a rotina não cria. A rotina, pelo contrário, anula a criatividade. Então, quando falamos sobre rotina e você pede para alguém defender, por que a rotina é boa? Ele não define rotina. Ele define organização. Rotina é outra coisa. Contrário de rotina, novo. Contrário de rotina, criativo. Contrário de rotina, espontaneidade. Contrário de rotina, liberdade. Contrário de rotina, proatividade. Contrário de rotina, fazer a mesma coisa de modo diferente. Experimente se secar quando você sair do banheiro hoje, por outra parte do teu corpo. Disciplina o teu cérebro. E como estamos falando sobre fé, espiritualidade e alguns problemas da alma, existe um lugar que a rotina opera e opera muito e confunde muita gente, a gente acha que é normal. É a religião. E vamos trocar a palavra religião por um ambiente de fé. Vamos chamar aquilo que conhecemos como religião como um ambiente de fé. Muitos se relacionam com Deus por rotina, achando que estão vivendo com Deus, e está bem longe de Deus. E eu provo. O próprio Deus corrigiu Israel disso. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. O profeta Isaías assim diz o que Deus mandou. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Então, por que você sabe disso daí? Não, porque lá na igreja funciona assim. É por isso que sei disso daí. É por isso que se abre igreja. É por isso que o Brasil está cada vez mais evangélico. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas vou falar como um pastor, é bom, melhor que abra a igreja. Mas a minha mente pensante não deixa eu ficar sem pensar e indagar como essas igrejas estão sendo abertas e o que elas estão ensinando e o que o povo está comendo. Pois na minha peregrinação de fé, onde hoje eu tenho 42 anos de idade, nasci num lar cristão, e desde que eu me entendo por gente, estou dentro da igreja, eu vejo, e o que mais vejo é gente que entra, gente que sai e não muda. Continua dando trabalho, continua com temperamento ruim, continua não trocando a lente, não muda. Porque canta aqui os mais belos hinos, tem as mais belas iluminações, tem os mais belos sermões bem elaborados, tem tudo. Mas é rotina. E a rotina não muda ninguém. Então eu te pergunto, por que você está aqui? Por que você veio para a igreja? Pastor, eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Errado. A igreja não salva ninguém. Por que você vem para a igreja? Por que você oferta? Eu oferto, pastor, porque eu fiz um propósito para passar na universidade X. Errado.
Por quê? Quando lemos a Bíblia, nós temos que fazer algumas perguntas básicas. Que, onde, por quê, quando, com quem? Perguntas básicas. Por que foi falado? Para quem foi falado? Quem falou? Em que época foi falado? Onde foi falado? Perguntas básicas, porque a pergunta te leva à reflexão. A afirmação não te leva à reflexão, é afirmativo. É de cunho afirmativo, ponto final, acabou, é informação. Agora a reflexão não, ela te leva a pensar. Por que você é crente? Por que você aceitou Jesus? Por que você está aqui? Ou você vem porque tem culto fé e você é do louvor, e você tem que pregar, e você tem que ficar na porta. Por quê? Você pode reparar, irmãos, desculpa, vou dar de pastora de novo, você pode ver que quando você está escalado para trabalhar, e você não vem no outro culto, você só vem na hora que trabalha, e você não se alimenta. Não senta aí para ouvir. Estou escalado, vou só naquele culto, acabou. Rotina. Como é que quer ser transformado trabalhando? Você não é transformado trabalhando, você é mudado pela palavra de Deus. Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O serviço faz parte, é uma expressão do culto, mas você se alimenta do quê? Eu me alimento, pastor, daquele fulano de tal lá que tem 33 milhões de seguidores. Caramba, ele está em São Miguel? É ele que Deus está falando para a tua realidade? Para a realidade de São Miguel, para você aqui, o que Deus quer transmitir para você? Aí Deus está querendo dizer que eu tenho que ouvir você? Não, o que eu estou querendo dizer é que você tem que se ligar naquilo que Deus está transmitindo para a tua comunidade. Tua comunidade. Nós temos que nos importar com aquilo que Deus está produzindo aqui em nosso meio. O que Deus está fazendo em nosso meio. Porque às vezes sabemos muito bem o que está acontecendo lá, mas o que Deus está fazendo aqui? Você consegue enxergar Deus aqui? Se não, rotina. Rotina. Então, como é que podemos contornar a chamada rotina? Como pastor dessa igreja, eu te dou um conselho. Olhe para Deus. E por que eu estou falando para você olhar para Deus? Porque a Bíblia diz que Ele faz tudo novo. Então já é contrário à rotina, que inibe o novo, que inibe o criativo. Então se Deus faz tudo novo, a palavra dele, Ele mesmo escreveu, Ele mesmo inspirou, na verdade, Ele mesmo disse que a palavra dele se renova a cada manhã. A palavra dele é viva. Ela não é linear. Ela não segue uma trajetória reta. Quem segue uma trajetória reta é morto. A palavra de Deus é vida. Ela é vida, ela provoca vida. Ela se renova a cada manhã. Então olha para Ele, porque Ele faz tudo novo. Além de olhar para Ele, porque Ele faz tudo novo, Deus tem um poder criativo. E Deus parou de criar porque quis. Porque Ele viu que era bom. Não é porque estava cansado, não é porque faltou poder, não é porque Ele não tomou a creatina naquele dia para dar um gás e Ele não conseguiu criar mais, não é nada disso. Deus poderia ter criado a infinitude de tudo que existe. Infinito de tudo. Deus poderia ter criado. Mas chegou uma hora que Ele falou, tá bom, contentamento. Contentamento, tá bom, o que tem, tá bom. Do jeito que tá bom, tá bonito, tá belo, não precisa de mais, tá bom. E Deus para de criar contentamento. Quantas calças você tem mesmo? Tenho 50. E tu quer mais? Preciso de uma nova para o evento que vai ter ali.
que ninguém pode me ver com esta calça aqui. Vai que tem alguém lá. Mas quando você tem menos de 50, e você precisa de mais. Contentamento. Deus é criativo, seja criativo. Terceiro, não seja saudosista. É por isso que eu gosto de Paulinho e gosto de Salomão. Salomão escreve em Eclesiastes 7:10. Nunca digas. Esse aqui é texto para tu colocar no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Olha o texto de Salomão. Parece que Salomão está escrevendo aqui agora para nós. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que esses. Por que eles foram melhor do que esses aqui? Eu não queria estar vivendo isso aqui, eu queria estar vivendo aquilo lá. Aqueles dias eram melhores. Aí Salomão continua. Porque não provém de pessoa sábia ficar presa no passado. Não provém da sabedoria não aproveitar o momento de agora e só viver do passado. É a mesma coisa de você negar o que Deus te oferece agora. Esse prato eu não quero, Deus. Mas aquele era melhor, só quero aquele. Aí Salomão vem e diz, tu não és sábio. Você não é sábio. Quarto, resgate a paixão. Como é que podemos contornar a rotina resgatando a paixão? Você lembra que quando você começou a namorar, aqui eu falo para os casados, e aí você segurava na mão, você abria a porta, você era todo carinhoso. Hoje, você casado anda na frente e a fulana anda atrás? E ainda olha para trás, vai mano, você é muito lerda, vem logo. Lembra que você andava na calçada e você protegia ela e colocava ela do lado das casas, não do lado da rua? Volte à paixão. Às vezes estou sentado com a Daniela em determinado local, eu estou olhando para ela e ela fala assim para mim, o que foi? Eu falo, não, estou só apreciando. Não é verdade, princesa? Será que conseguimos elogiar sem segundas intenções? Será que conseguimos simplesmente apreciar quieto, calado? Só apreciar o belo que Deus colocou? Volte à paixão. Não faça carinho com segundas intenções. Quinto, alimente essa emoção, elogie. Parece que quando você casa, os adjetivos eles mudam. Antigamente era amor, mozão, princesa, agora, ô tranqueira. Os adjetivos eles mudam. Eu não sei qual é a mágica por trás do casamento, mas em vez de melhorar o negócio, resgate, alimenta a paixão ela tem que ser alimentada. E quando eu falo de paixão, não confunda com amor, que são duas coisas diferentes. Um relacionamento tem que estar embasado no amor, pois o amor tudo suporta, tudo supera. Só que a paixão é aquele lado emocional, é aquele calor, e isso não pode acabar. Senão vira rotina, e aí você perde o apreço. E aí você perde o calor. Não pode acabar. A paixão é o primeiro sentimento que vem e vai, mas você tem que fazê-la durar no seu relacionamento. Sexto, como eu posso contornar a rotina? Pense. Como é que você pode fazer a mesma coisa de modo diferente? Como é que eu posso limpar a casa, mas não vou começar pelo banheiro como eu sempre começo? Eu vou começar por outro lugar para fazer um teste. Pense, e eu estou falando de coisas básicas, banais e ínfimas do nosso cotidiano. Pense como você pode falar com a pessoa usando outra expressão. Em vez de, por favor, por obséquio.
Em vez de pessoas andando transeunte, não sei, irmão. Pensa como você pode fazer a mesma coisa de modo diferente. Varia. Não deixa cair no mesmo. 7, recuse-se viver do mesmo jeito. É por isso que eu volto a dizer, eu amo Salomão. Amo Salomão. Olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes 1:13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Eclesiastes 1:13. Ele foi aprender. Eu não posso achar e acreditar na pseudocrença de que já sei tudo só porque já sou graduado naquilo. Eu não posso me estagnar. Tem outro curso para fazer? Faz. Leia outro livro. Cresça. A mente expanda. Os horizontes vão ser maiores. As janelas, elas vão começar a ficar mais iluminadas. Cresça. Leia. Se dedique em aprender. Eu te faço uma pergunta. Quando você vai ao banheiro fazer as tuas necessidades, você leva o celular ou um livro? E se tu leva o celular porque o livro está no celular, porque é e-book, você tem o Kindle, você entra no Kindle, no livro, ou no Instagram e no Facebook? Não precisa me responder, que eu não gosto de envergonhar ninguém, não estou aqui para isso. Mas pense as tuas prioridades. Não que você não deva ficar nas redes sociais, é tua, faz o que tu quiser. Eu estou querendo dizer que para você crescer, determinados lazeres vão ter que ser deixados de lado. Só que quando você cresce, sua mente fica mais criativa, você desenvolve. E como é que podemos contornar a rotina? Dê-se oportunidade do novo. Termino citando 2 versículos, um de Salomão e um de Paulinho. Salomão, escrevendo também em Eclesiastes 11:8, ele diz assim: ainda que o homem viva, presta atenção nisso, irmãos, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Não é para pular fase, ou seja, quer dizer então, pastor, que eu tenho que me regozijar no ano de 2020, quando estourou a pandemia? Sim. Sim, regozije-se em todos eles, mas ele diz, mas deve se lembrar dos dias das trevas, pois serão muitos. Não se engane, e a Bíblia não engana ninguém. Você não vai ter só mar de rosas. Vem para Jesus que tudo está da hora na tua vida. Não é assim, isso não é evangelho. A Bíblia deixa bem claro aqui, mas você deve se lembrar dos dias das trevas, porque vão ser muitos. Se não viveu, vai viver. E você não deve abolir isso da tua vida, pois essas coisas vão te deixar forte, vão aumentar a tua fé, vão despertar a esperança. Você vai crescer e vai ser luz, como o tal Wilson foi aqui, luz para a igreja. Vai edificar a fé de outros. Vamos crescer por causa do teu aprendizado. Então não despreza os dias das trevas. E por que eu não devo desprezar? Porque temos uma certeza. É aí que entra o meu pastor Paulinho. Quando ele escreve Romanos capítulo 8, verso de número 37, Paulinho dá um ultimato e diz assim: crentes da Lagoinha, São Miguel Paulista, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Viva essa certeza, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus os abençoe.